Bom dia a todos, aqui é o professor Carlos e eu vou estar ajudando aqui vocês nas atividades, certo? Está lá no blog de vocês, da questão 1 até a sexta questão. Nessa atividade, certo, é referente ao que nós vimos sobre conjunto. Então, vamos dar uma pequena reforçada em tudo que nós vimos sobre conjunto, tá? Aqui eu imprimi, você pode estar imprimindo e resolvendo na folha mesmo, tá? Lembrando que vai ficar um pouquinho diferente por causa da formatação do blog. Se vocês quiserem desse jeito, entre em contato comigo para me mandar em PDF, tá bom? Então, vamos lá para as questões. Então, na primeira questão está dizendo o seguinte, certo? Observe a tirinha e responda. Aí você vai ler a tirinha, tá? Vai responder aí, ó. Qual é a fração geratriz que Susanita procura? Susanita é essa última meninazinha aqui, lourinha, tá? Então, está dizendo o seguinte, qual a fração geratriz de 0,8888? 0,888 é o quê? É uma dízima periódica. Eu vou transformar ela em fração. Eu expliquei nos outros vídeos, mas vamos estar dando uma revisão aqui. Então, eu vou pegar uma folha aqui. Então, aqui na primeira questão, coloquei a dízima periódica que ela queria transformar em fração. Então, lembrando aqui, como é que eu vou transformar essa dízima em fração? Então, na fração tem o número que vai ficar em cima e o número que vai ficar embaixo. Tá? Então, qual número vai ficar em cima? O número que vai ficar em cima é o seguinte, eu vou repetir todo o número sem a vírgula. E sem a parte que fica se repetindo, que é o 8. Então, tá aqui, ó, repetir o 0 e o 8. Vou ficar repetindo. Essa parte que se repete. Menos os números que não se repete. Só tem o 0. Então, esse é o número que vai ficar em cima. 8 menos 0, 8. E o número que vai ficar embaixo? O número que vai ficar embaixo, ó. 9 pela quantidade de números que se repete. Então, ó, só tem um número se repetindo, que é o 8. Então, só tem um número se repetindo, eu vou botar só 9. Se tivesse mais, eu botaria mais 9. E 0 do lado do 9 pela quantidade de números que não se repete após a vírgula. Após a vírgula não tem nenhum número que não se repete. Então, não vou colocar 0. Então, ficou só um 9 embaixo. Então, a fração ficou 8 dividido para 9. Se eu pegar 8 e dividir para 9, vai dar igual exatamente essa dízima periódica aí que Susanita falou. Vamos para a segunda. A segunda questão está dizendo o seguinte. Descreva os conjuntos mostrados enumerando seus elementos. Então, no item A, ele dá o conjunto F e diz que os elementos do conjunto F pertencem aos números naturais, tal que x é menor ou igual a 9. X é os elementos do F. Então, vou colocar aqui no papel. Então, eu coloquei, certo? A primeira coisa que é para você saber, certo? É quais são os números naturais. Os números naturais são os inteiros positivos. Ou seja, são 0, 1, 2, 3. Então, eu vou colocar os números menores que 9. Então, vou colocar aqui, ó. Conjunto dentro das chaves. Eu vou começar, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10 é maior. Pediu os números menores ou igual. Por isso que ele botou esse tracinho aqui embaixo, ó. Menores ou igual. Se não tivesse o tracinho aqui, o 9 não entraria. Mas como tem, o 9 entra. O 10 é maior. Então, ó, 10, ó, pode entrar. Eu coloco 10 não. Então, como tem um tracinho, menor ou igual a 9. Então, vai bem aqui, ó. 9 entra porque tem um tracinho aqui. Tá, ok? No item B, aí você vai fazer, certo? No item B, os números inteiros. Números inteiros que são positivos e negativos. Certo? Menores que 2, tal que seja ímpar. E vai fazer o C e o D também, tá bom? Vamos para a terceira. A terceira está dizendo o seguinte. Faça o diagrama do conjunto A e B. Vou desenhar aqui o diagrama. Então, a primeira coisa que nós temos que notar é se tem algum número em comum. Tem, né? Como tem, então desenhei os dois diagramas próximos, certo? Porque tem número em comum. É por onde eu vou começar. Quais são os números que estão em comum? O 2 e o 3. Então,
onde está no comum aos dois círculos, eu vou colocar os elementos, que são os números 2 e 3. Bom? Mas está faltando um 1, que está aqui no conjunto A. Então, o 1 está só no círculo A. E no círculo B está faltando o 4, o 5 e o 6. Está só no círculo B, o 4, 5 e o 6. Tá bom? Então tá aí, eu representei os dois conjuntos em forma de diagrama. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Então, na quarta questão está dizendo: com base no exercício anterior, enumere os conjuntos. Tá? L, M, N, O. Então, no L está dizendo que A união B. Então, A união B são todos os elementos do A e do B, sem ficar repetindo. Então, eu colocaria todos os elementos aqui do meu diagrama. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a união B seria todos esses elementos aí. M, a interseção, que tem nos dois. Então, encheria aí. Façam aí. O N é o que tem no A e não tem no B. A menos B. Então, o que tem no A e não tem no B. O, certo? No item D, B menos A é o que tem no elemento B, no conjunto B e não tem no conjunto A. Tá? Os números que estão no B não estão no A. Façam aí esses itens aí, tá? Vamos para a próxima questão. Então, na questão 5 está dizendo o seguinte: com base nos conjuntos A, B e C, preencha o campo abaixo com os símbolos adequados. Que símbolos são esses? São 4 símbolos, tá? Pertence, não pertence, contido e não contido. Vou colocar aqui. Então, tá aí, esses 4. É para você preencher, tá? Esses 4 que eu falei. Então, lembrando, ó, esses dois você vai utilizar quando é elemento e conjunto. E esses dois quando se tratar de dois conjuntos. Então, vamos lá. O item A. Item A está aí, ó. 3, tracinho A. Então, como 3 é um elemento e um conjunto, eu vou utilizar esse aqui, ó. Pertence ou não pertence. 3 está no conjunto A? Sim. Então, ele pertence. Então, o Ezinho te pertence. Tá bom? E se fosse dois conjuntos? Aí eu preencheria com esses dois aqui, ó. Está contido e não está contido. Tá? Façam os outros itens aí e vamos para a próxima questão. Sexta questão. Está dizendo o seguinte, tá? As marcas de refrigerante mais consumidas em um bar, num certo dia, foram A, B e C. Os garçons constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela a seguir. Aí tem a tabelinha. Faça um diagrama representativo da situação. Aí eu deixei um espaço para você fazer o diagrama. Depois, você responder. Primeiro é bom você fazer o diagrama para responder mais corretamente. Tá ok? Senão você não vai conseguir responder os itens. Então, vamos fazer o diagrama. Como tem esses números em comum, então eu vou fazer os três juntinho. Vamos lá. Então, gente, aqui eu desenho, tá? O diagrama A, B e do C, certo? As pessoas que beberam bebida A, B e C. Mas tem uma outras aqui. Então, essa outras aqui não vai fazer parte de nenhum dos três. Então, vai ficar do lado de fora. Então, foi por isso que eu desenhei esse quadradozinho aqui, ó. Vai ficar do lado de fora dos 3 círculos. Quantas pessoas beberam outras bebidas além dessas? Quer dizer, sem ser essas. Então, foram 70. Então, 70 pessoas aqui, ó, beberam outras bebidas. Não foram essas. Então, eu não coloquei nenhum dos 3 círculos. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a preencher primeiro, já começamos, né? Que foi com outras. Seria
o que elas têm em comum. Ou seja, pode dizer aqui, ó, na tabela, A, B e C, que beberam as 3 bebidas. Foram quantas pessoas? 15. Então, que faz parte nos 3 círculos, eu vou colocar o número 15. Então, está dentro do círculo verde, roxo e vermelho, essa região aqui, ó. Então, nessa parte aqui, foram as pessoas que beberam as 3. Então, foram 15 pessoas que beberam essas 3 bebidas, esses 3 refrigerantes. Então, vamos continuar aqui. Pessoas que beberam o refrigerante B e C. B e C, aqui é essa região aqui, ó, roxo com verde. Toda essa regiãozinha aqui, ó. Mas eu já coloquei 15 pessoas que beberam. Ele disse que foram 40. Então, nessa outra parte aqui, eu vou colocar o restante. Se eu já coloquei 15, tá faltando quanto para 40? Então, vou ter que subtrair. Vou colocar aqui embaixo. 40 menos 15 é igual a 25. Então, aqui, ó, as pessoas que beberam essas duas foram 40. Se eu somar aqui, dá 40 mesmo. O próximo. A e C, que está no círculo verde, C, e no círculo vermelho. A. É toda essa região aqui, ó, verde e vermelho. Foram 20 pessoas. Eu coloquei 15 já nessa região. Então, nessa outra parte aqui, está faltando eu colocar quanto? 5. Porque eu tenho que subtrair, ó, 20 menos 15, 5. Então, 5 pessoas, ó. Se eu somar aqui, ó, o A e o C, vai dar exatamente 20. A e B, certo? A e B é essa região do roxo aqui com vermelho, ó. A e B. Eu já coloquei 15 e ele disse que foram 60. Então, se eu já coloquei 15, está faltando quanto? Vamos subtrair, ó, 60 menos 15 dá 45. Então, 45. Então, perceba, se eu somar, certo? A e B, vai dar exatamente 60. E agora vamos individual, né? Só as pessoas que beberam a bebida C foram 80. Então, no círculo C, do refrigerante C, tem que ter 80. Então, o círculo C é esse verdezinho aqui, ó. Quanto é que já tem? Já tem, ó, 5, 15 e 25. Eu vou somar os valores que tem. Aqui no canto, ó. 5 mais 15 dá 20. 20 mais 25 dá 45. Mas ele disse que foram 80. Então, tá faltando. Tá faltando quanto? Eu vou subtrair, ó. 80 menos 45, 35. Então, tá faltando 35. Onde é que tá? Esses 35 provavelmente só beberam refrigerante C. Então, vou colocar somente no círculo verde, fora dos outros. E do mesmo jeito eu vou fazer o outro, ó. P foram 120. Então, nesse círculo roxo tem que ter 120. Já coloquei esses números aqui, eu vou somar. Já coloquei o 15, mais o 25 e o 45. Então, 15 mais 25 dá 30, 40. 40 mais 45 dá 85. Mas ele disse que foram 120. Então, está faltando quanto? 120 menos 85 também dá 35. Então, 35 foi as pessoas que beberam somente o refrigerante B. Vamos para o A, as pessoas que beberam somente o A. Ele disse que foram 150. Então, olha os números que eu já coloquei aqui. Eu vou somar as pessoas que já beberam um A. Então, 5 pessoas já beberam um A, 15 já beberam o refrigerante A e 45. 20
das 65 pessoas já beberam refrigerante A. Foram 150. Menos 65 dá igual a 85. Então, tá aqui, ó. 85 foram as pessoas que beberam somente o refrigerante A. Então, tá aqui, eu fechei meu diagramazinho dessa maneira. Então, a partir daí, fica mais fácil responder os itens. Tá? Ele pergunta aí no item A. Quantos consumidores beberam refrigerante no bar neste dia? Se eu fosse somar esses valores tudinho da tabela, daria errado, porque eu estaria somando uma pessoa mais de uma vez. Tá? Então, depois de fazer o diagrama, fica mais fácil de visualizar. Então, ele quer saber quantas pessoas beberam refrigerante neste bar. Então, você vai somar os valores aqui que a gente colocou. A gente colocou aqui os valores separados. Então, ficou mais fácil da gente somar. Então, a gente vai somar cada um desses valores, inclusive das pessoas que beberam outros refrigerantes. E aí vai dar o total de pessoas que beberam nesse dia. O item B, ó. Quantos não consumiram a marca C? Então, vou somar todos, menos o que está aqui, ó, no círculo C. Tá? Então, eu somaria todos. Tá? E o item C está dizendo, dentre os consumidores de ABC, quantos beberam apenas duas dessa marca? Duas. Então, beberam duas. Aqui, ó, beberam 3. Então, não pode o 15. Então, vai entrar aqui, ó, beberam duas, tá? Então, eu somarei os valores que beberam duas. Então, gente, espero que tenha ajudado. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E até a próxima. Tchauzinho.